Então, resolvendo aí mais uma questão de movimento uniforme. Essa questão foi retirada do livro de Física 1 do Elou, Walter e Newton. E o que ela afirma? O movimento de um carro que viaja a 100 km por hora ao longo de uma estrada retilínea é observado por meio de um radar. Na tela do aparelho, o carro é caracterizado por um ponto, que se desloca 36 centímetros enquanto o carro percorre 5 km. Qual é a velocidade do ponto da tela no radar? Bom, acho que a primeira coisa, é interpretar a questão. A gente vai ter um carro se movimentando. Certo? Carro se movimentando com uma velocidade de 100 km por hora. E ele vai ser observado na tela de um radar. Que estamos desenhando aqui como se fosse um radar, né? E lá ele vai ser representado como um pontinho na tela. Certo? Quando o carro então ele vai se movimentar uma distância de 5 quilômetros. E o que vai acontecer na tela do radar? Ele também vai se movimentar. Só que ele vai se movimentar uma distância de 36 centímetros. Certo? Aqui, 100 km por hora, né? Velocidade de 100 km por hora, distância de 5 km. Aqui ele vai percorrer 36 centímetros. A gente quer saber qual que vai ser a velocidade do ponto no radar. Bom, para a gente descobrir a velocidade do ponto no radar, a gente tem que descobrir quanto tempo que o ponto demorou para percorrer esses 36 centímetros. E a gente só tem como descobrir isso sabendo quanto tempo que o carro demorou para percorrer os 5 quilômetros. O tempo que o carro demora para percorrer 5 quilômetros é o mesmo tempo que o ponto no radar demora para percorrer os 36 centímetros, já que o ponto representa o carro. Para determinar o tempo que o carro demora para percorrer essa distância, a gente pode usar direto, Distância é igual a velocidade vezes tempo, equação básica aí do movimento uniforme. Distância 5 km, velocidade 100 km por hora, vezes o tempo. Então, tempo é igual a 5 dividido por 100, que dá 0,05 horas, o equivalente a 3 minutos. Certo? Então, um carro a 100 km por hora percorre 5 km em 3 minutos. E aqui, então, a gente já tem o tempo aí que o ponto vai demorar para percorrer os 36 centímetros. 3 minutos, certo? E a partir disso a gente consegue determinar a velocidade do ponto, que eu vou chamar de velocidade do ponto. Velocidade é igual a distância sobre tempo. Velocidade do ponto é igual a 36 centímetros dividido por 3 minutos, que dá 12 centímetros por minuto. Pessoal, é interessante que nessa questão ele não falou em nenhuma unidade específica, não especificou qual que era a unidade de medida necessária, certo? Não disse, tem que ser tal unidade de medida, certo? Então, aí eu assumi que pode dar a resposta em qualquer
unidade de medida. Certo? E coloquei aqui em centímetros por minuto porque parecia uma unidade que fazia sentido, né, dentro do contexto da questão, né, dá um número que faz sentido para nós. Né? Ele percorre 12 centímetros a cada minuto e aquele pontinho avança 12 centímetros na tela. Poderia ter calculado em horas? Poderia, vejam, mas inclusive tinha o tempo que o carro demorou para percorrer os 5 km em hora. Então, poderia ter substituído aqui o tempo por hora e teria o valor em centímetros por hora. Só que daí, ia dar um valor maior, inclusive, tá? Né? Poderia ter calculado centímetros por hora, mas é estranho, né? É estranho centímetros por hora. Mas poderia ser, sem nenhum problema, poderia ter dado o valor em centímetros por hora. Quanto que daria em centímetros por hora? Vamos aproveitar para descobrir velocidade do ponto. Né? Se eu quisesse centímetros por hora, é 36 centímetros dividido por 0,05 horas. Né? Então, ele percorre 36 centímetros em 0,05 horas. Este valor dá 720, certo? 720 o quê? Centímetros por hora. Também seria uma resposta correta, certo? Né? Poderia colocar em quilômetros por hora? Poderia. Só que daí ia dar um número muito pequeno, né? Transformar daí centímetros para quilômetros ia dar um valor muito pequeno. É melhor deixar em centímetros por hora. Acho que fica mais claro. Agradeço a todos aí pela atenção. Um ótimo dia. Até mais.